Olá, que bom estar aqui de novo no Ncast, dessa vez com uma pessoa tão especial, que veio de Porto Alegre aqui para o Ncast. É uma honra receber essa mulher que é referência quando o assunto é negócio com propósito. Liderança com alma e conexões que verdadeiramente transformam. Margareth Dreves, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu quero conhecer a sua trajetória. Eu sei que são anos de experiência no varejo e hoje levando isso para tanta gente, ajudando mulheres, ajudando jovens. Então, eu estou muito animada para te ouvir. Trazendo mais aqui para você que está com a gente no Ncast. Margareth é empresária, mentora, conselheira e criadora também do podcast Talk to Margareth, que eu já recebi o convite para estar presente lá em Porto Alegre em breve, então teremos a participação lá no Talk to Margareth. É uma mulher de escuta generosa, mente estratégica e coração colaborativo. E hoje vai compartilhar com a gente aqui essa história de vida que une gestão, afeto e inovação. Muito obrigada, Margareth, pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra muito grande estar aqui contigo, Natália. Eu não acredito em coincidências e eu ter me conectado contigo de uma forma tão intensa, assim, que eu sinto. E nós tivemos um breve encontro em Nova York, na NRF, e eu logo senti essa conexão, tanto é que nos primeiros momentos eu já pedi o teu telefone, né? Então é uma honra muito grande eu estar aqui contigo. Que bom. Graças às redes sociais também que nos conectaram, né? Verdade, então, com certeza. Gente se conheceu na NRF. E depois nos continuamos. Conectamos e essa possibilidade de... Exatamente. Você estava viajando para Punta del Este, eu acompanhando. E agora tu para Disney, eu acompanhando também, bom, né? que a gente acaba viajando junto, Sim. né? E vivendo em conexões que vão muito além da pessoa jurídica, né? Exatamente. Que acho que vão para... Não existe a pessoa jurídica separada da pessoa física na minha leitura. Então, eu preparei algumas perguntas para te ouvir. A gente não consegue falar sobre a Margareth sem falar sobre a sua história com varejo. Certo. 30 anos de sucesso. A gente sabe que nem sempre foi sucesso, que por isso tudo nasce, né? Sim. Como que isso veio à tona, assim. Eu queria que você contasse essa história para a nossa audiência te conhecer. E o que foi o grande diferencial, assim, para prosperar dentro desse setor, certo. que é tão desafiador como o varejo. Certo. 1980. E nós tínhamos 3 supermercados que o meu sogro já empreendia, né? E em 1980, fazia só 6 meses que eu estava casada, morávamos em Porto Alegre e fomos convidados, eu e o pai dos meus filhos, para ir morar e empreender em São Jerônimo, uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha, a 60 quilômetros de Porto Alegre, mas com 20 mil habitantes, uma cidade pequena. E dentro de um dos supermercados, nós iniciamos uma experiência, as experiências, né, Nath? De iniciar o ramo de lojas, porque até então a gente só tinha supermercado. Então, ali, no mezanino, dentro de um supermercado, se comprou, vendeu confecção, móveis, né? E, a partir dali, a gente viu que realmente era algo que rentável. E, naquela época, supermercado era muito complicado, porque, além da rentabilidade ser extremamente baixa, A margem muito baixa. precisava todo uma conexão e uma atenção absurda para que tivesse um mix bem certo, porque senão tu perdia para a concorrência os clientes, né? Bom, mas então vimos que deu certo. A partir daí a gente abriu a primeira filial, né? E é um privilégio poder entender um negócio desde o ponto zero, porque nessa abertura das filiais, a gente montava a loja e como os recursos financeiros na época eram extremamente escassos, porque estávamos em expansão,
não se tinha condição de contratar empresas para fazer o layout e talvez prateleiras de vidro. Não, pegávamos tábuas de madeira rústica, papel de presente e eu mesma embalava essas tábuas e a gente colocava sob forma de prateleira, colocávamos os eletroportáteis e todos os produtos, né? Naquela época, era uma época que tinha muita inflação. Então, e não tínhamos ainda o setor de tecnologia tão avançado que pudesse ter uma lista ou algum tablet para onde olhar o preço. Tínhamos pastas de plástico, com folhas de plástico e folhas de ofício, onde se colocava o preço das mercadorias a lápis. E tinha que ser assim, porque de uma semana para outra aumentava os preços. E se não colocássemos a atualização, a gente não conseguiria repor a mercadoria de volta, né? Então assim, desde essa parte bem rudimentar, quanto à seleção de pessoas, para criar todo o checklist de uma abertura de loja, de um funcionamento, isso é trabalhoso? Sim, mas nos dá uma experiência tão forte que é a melhor faculdade. E até eu tenho uma história que, na verdade, como eu fui morar na cidadezinha do interior, eu tive que parar de estudar. E eu senti lá, depois de 10 anos de trabalho, que seria bom eu fazer uma faculdade. E não tinha faculdade lá na cidade onde eu morava. Então, surgiu a oportunidade de instalar um campus de uma universidade de uma cidade próxima. E daí eu ajudei a criar esse ambiente, essa estrutura. E lembro que começaram 35 pessoas comigo e no tempo hábil somente 5 se formaram e eu fui uma delas, né? Mas a experiência da teoria, não estou dizendo que não se deve estudar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o contraste do que eu assistia na sala de aula, porque eu já tinha a experiência na prática da vida e de ter se deparado com uma série de situações, é gritante. Então, eu recomendo que todas as pessoas que forem fazer alguma faculdade, que procurem o mais depressa possível se contatar com o prático da situação, né? Lembro que um professor da área de RH dizendo, olha, você só deve contratar um funcionário que tenha isto, todas as características. Tá, mas na vida prática, como é que tu nunca vai encontrar uma pessoa que tenha todas essas características numa pessoa só? O que tu precisa aprender, entender, que a gente tem que ser um maestro. E a gente tem que saber como administrar um time, porque alguém que é tão bom numa área não é tão bom na outra. E é um time que vai fazer a coisa acontecer. E aí precisa habilidade para lidar com esse time e fazer com que as coisas aconteçam. Simples assim. Parece simples, né? Não, só parece. Eu sempre falo que a gente tem que contratar o caráter e treinar as competências. Concordo, né? Plenamente contigo, Nath. Porque o caráter você não forma. O caráter não forma. E tu ensinar, e tu colocar para o funcionário, o colaborador, a filosofia da empresa, o jeito de funcionar da empresa, os valores da empresa, isso é muito importante. Tão importante quanto a habilidade técnica que ele pode ter em determinado setor. Sim, com toda certeza. É uma história realmente, você pensar, 1980, você teve seus filhos, a gente estava conversando antes, né? Sua filha dentro do... Então, Conta sobre isso. Eu queria te falar sobre isso, falar para vocês, para todos.
Nós temos 2 filhos, a Priscila, que hoje tem 41, e o Júnior, que hoje tem 38. E nós trabalhávamos junto, eu com os pais pai deles, e algo assim que a gente acabou convencionando, não de uma forma falada, assim, era velado, mas a gente procurava, quando estávamos em casa, na hora do almoço e jantar, quando a gente trabalha junto, o assunto é empresa, né? Mas a gente acabava falando só das coisas boas. Foi um pouquinho de sacanagem também, mas bom. Mas a gente falava assim, fizemos um negócio, abrimos tal filial, hoje foi uma negociação bárbara com uma empresa tal, e isso foi, de uma certa forma, entrando... No coração deles. No coração, a palavra não foi nem na cabeça, no coração. Uhum. E os 2 não tiveram a menor dúvida da formação deles, que foi a administração de empresa, né? E eles trabalham com... Trabalham. Hoje o Júnior está se aprimorando mais numa parte que ele quer, que é a parte de vendas, está estudando mais. Mas, assim, eles têm o dom, então, se completam muito, sabe? Ela gosta mais, ela é mais rígida, assim, com as suas decisões. Ele com o coração mais mole, mas muito atento às relações humanas, e ela mais de uma cobrança de resultados, né? Se casaram ali bem, né? Você com certeza não formou herdeiros, formou verdadeiros sucessores. Né? Seja onde for, eles vão se dar bem, né? Sim, seja trabalhando na vida, na empresa da família, seja em outra... E muitas vezes a gente também, em épocas de férias escolares, já fazíamos com que eles tivessem um contato com o negócio. Então, eles ganhavam um dinheiro a mais e se motivavam e acabavam tendo contato com o ponto lá de venda ou do escritório, né? Legal. Bem legal. É isso aí, né? Eu gosto de trazer as minhas meninas aqui para ele. Isso. Mas não fala de problema. Então, isso é um bom aprendizado. Não, porque, olha só, pensa naqueles profissionais, por exemplo, assim, um médico, tá? Que tem um filho e chega todo dia assim, mas que horror, meu Deus, estão me chamando de novo para resolver tal doença, tal situação. O filho fica pensando assim... Eu não quero levar uma vida assim. Meu pai está reclamando, minha mãe está reclamando da vida. Então, o que eles fazem não é legal, eu não quero. Sim. Sabe? Tem que levar o lado positivo, sim. né? E, na verdade, a gente nunca mentiu, porque realmente a gente começar um negócio num mezanino e hoje tem 350 lojas no Rio Grande do Sul... É algo que realmente super deu certo e dá certo, sim. Né? Então, não foi... Realmente, foram muitos momentos, e são muitos momentos, assim, de muita alegria, né? Legal. É óbvio que tem todos os desafios, mas isso é um natural, aprendizado da gente levar o lado bom, né? Porque sempre existe... Na vida, eu acredito que os desafios que são impostos nas nossas vidas, às vezes de uma forma muito surpreendente... nos testam e nos fazem com que a gente se reinvente, que a gente se supere. Quando tu recebeu o meu currículo ali, eu participei o ano passado de um curso em Portugal de psicologia positiva. E psicologia positiva é nada mais, nada menos do que tu aprender a superar os obstáculos e aproveitar essas situações, muitas vezes, para te reforçar mais, para verificar, nossa, nessa área eu preciso me trabalhar um pouco mais, né? Mas nunca se entregar por uma situação de desafio.
Sim. Então, e com isso ajudar outras pessoas. Eu fiz também um curso de psicologia positiva esse ano. Eu não tinha estudado ainda sobre Mas isso. Você tem tudo a ver com isso. E a gente é natural. aprender a aplicar a gratidão, né? Porque às vezes a gente... mas só eu quero mais. É. E você entra no elevador aqui no prédio. Mas tá chovendo muito, ou então tá muito calor. E não, olha que dia lindo. Essa chuva veio, vai ajudar. Eu tô aqui com saúde, né? Respirei, acordei. Tanta gente que nem acorda às vezes, Exato. Né? Então, a gente ter essa gratidão. Eu queria falar um pouco sobre a criação do seu podcast, o Talk to Margarete. Assim, nasceu do seu desejo de conectar as pessoas. Sim. Né? O que mais te surpreendeu nessas conversas até agora, assim, nessa experiência que você tá tendo? O objetivo da criação do podcast era... Porque eu conheço muitas pessoas muito legais, tá? Com bagagens, com história de vida, pessoas muito bacanas mesmo. E através do podcast eu trago essas histórias de vida, essas experiências para outras pessoas. O que me surpreendeu é que a sinergia que há quando a gente faz esses podcasts estão sendo algo assim, eu tenho falado em alguns que é terapia, porque a gente acaba tendo eco de algumas coisas que a gente nem percebia que poderia até melhorar, né? E então é uma sinergia assim, é de cura, é de crescimento, a gente inspira um ao outro até no momento que a gente está fazendo o podcast e, por consequência, também passa isso para o público quando ele assiste, né? Certeza, muito legal. E aí, desse caminho, né, da jornada de toda a sua experiência, você hoje está se dedicando às mentorias e tendo esse público jovem e o público feminino, né, esses jovens empreendedores e mulheres. Que tipo de transformação você costuma observar dentro dessa prática? Assim, o que isso está te trazendo? Porque Sim. É uma vivência de uma vida que hoje você consegue transbordar e ajudar outras pessoas. Assim, conta pra gente sobre isso. Eu tenho um talento que Deus me deu, graças a Deus, de identificar nas pessoas o seu potencial. Muitas vezes, a maioria das vezes, em jovens. Eu estar aqui contigo hoje, eu estou emocionada, tá? É um exemplo super claro disso. Marquem aí, vocês, a Natália, hoje, 2025. E acompanhem a vida dessa mulher. Eu já nem te digo uma menina, essa mulher. Essa mulher tem um potencial absurdo. E eu tenho uma gratidão imensa a Deus. Porque isso é meu, né? E para mim, é quase como um propósito de vida acompanhar essas evoluções. Não penso em ganhar nada em troca, de cobrar, não. Isso para mim não é nesse plano que se fala, né? Mas estar exercendo o meu propósito de vida desta forma é algo assim que me deixa muito plena, né? E quando a gente tem receptividade com relação a isso, eu tenho muita gratidão. Por quê? A Natália está aqui comigo agora e ela voltou, eu acho que ontem, de uma viagem para Disney. E quando fui eu que pedi para ela que eu queria vir aqui. E quando eu falei, ela logo aceitou, mesmo sabendo que tinha essa viagem, porque eu aproveitei também, estou vindo aqui ao Rio para o Summit. E assim, anotem, acompanhem a Natália daqui a alguns anos. E aí, eu vou cobrar aqui dela, tá? Não esquece, eu sei que outras pessoas já devem ter percebido esse teu talento, mas não esquece de mim. Não, mas esse vai ser impossível. Eu vou até passar para a pergunta número 10 aqui, porque com essa eu fiquei emocionada também. Mas é verdade. E é muito bom, sim, né? Alguém sai do Rio Grande do Sul, vem a Niterói,
Mas assim, eu vim com prazer imenso, falando com as meninas que me acompanham, né? Eu disse, meu Deus, quero ver essa menina, né? Não, que bom, a gente já se conecta tanto pela rede social. Sim. E eu contei pra todo o time, gente, a gente vai receber a Margarete, eu conheci ela em Nova York, e a gente é amiga do Instagram, né? Porque a Sim. gente vai se tornando próximo. Mas eu espero que realmente daqui a 20 anos, tudo isso que você tá desejando... Não, 20 não. Menos. Mas é que a pergunta que a gente botou aqui, Sim. eu acho que era uma pergunta pra fechar com chave de ouro, a gente tá longe de fechar, mas... eu acho que vai casar com o que você falou. Tá. Com tudo que você já viveu. E se você pudesse deixar uma mensagem hoje pra Margarete de 20 anos atrás, o que você diria? Eu comecei a investir forte no meu autoconhecimento há 30 anos atrás. Eu diria para Margarete, né, talvez assim, adolescente, comece já na adolescência o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te dá uma qualidade de vida, e eu diria até que é uma moeda do futuro. Eu acho que o que a pessoa pode mais investir em si é investir em autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele vai te dar a real dimensão do que tu suporta, do que tu não suporta, do que tu é capaz, né? E também te dá uma base forte na relação que tu tem com as pessoas. Porque quando tu te conhece, muitas situações que às vezes uma palavra desmonta a outra, tu vai pensar assim, não, isso não é meu, é da pessoa, e isso nos corta caminho, nos coloca em evolução, sabe? Tu muitas vezes pivota por conta de alguém que te disse uma palavra que essa pessoa não tem nada a ver. Então, uma frase, eu fiz muita terapia, estudei bastante, mas uma frase que para mim é forte dentro dessa linha de autoconhecimento é: não importa o que façam para você, o que importa é aquilo que você faz com o que fizeram para você. Porque tu pode pegar aquilo e ainda evoluir, ou terminar. Sim. Entende? Então, tu tem que entender muito claro o que é teu e o que não é teu. Tá? Então, para mim, assim, um dos maiores investimentos, e eu já investi bastante e vou continuar investindo até o último dia da minha vida em autoconhecimento. Sabe? Autoconhecimento, e você também está sempre participando de... Aberta. A gente estava conversando aqui sobre a sua ida para Paris, para fazer a produção. Sim. E as oportunidades que surgem. Eu falei do curso de Orlando, você já achou interessante? Eu acho que quando eu fui no ano passado pro Seeds of Dreams, do Claudemir, a gente visitou o Rosen College, que é uma escola de formação de hospitalidade na Flórida, que forma as pessoas que trabalham nos parques, nos hotéis. E tinha uma frase... eu não me recordo quem é o autor, mas viva como se você fosse morrer amanhã, e estude como se você fosse viver para sempre. Eu acho que é isso, né? Você se conhecer e você também conhecer sobre as possibilidades, e isso te traz uma... eu tô estudando mandarim. Estava contando aqui. Eu não sei como que eu vou usar o mandarim, até agora eu só aprendi a falar Chai Shan Hao. Mas o desenho do ideograma também funciona como uma terapia. E a gente tá ali, conhecer pessoas, se conectar, aquilo pode... Às vezes você tá indo com um objetivo, mas a vivência que você tem te leva para outros objetivos, e isso me leva para uma próxima pergunta, que é, dentro das suas mentorias, eu acredito que você tem um papel de ajudar, mas isso também te traz uma gratificação que não é financeira. Sim. Que você também aprende conhecendo a vivência dos outros, assim. Conta pra gente algum caso dessas... de aprendizados nessas mentorias, e de alguém que você tenha ajudado a transformar. Bom,
Eu tenho um caso aqui na nossa sala. A Michele, que trabalha comigo hoje, a jornalista Michele Rafaeli, eu lembro dela com 17 anos, talvez. Eu estava no salão, onde a mãe dela tinha um salão na cidadezinha do interior, e ela estava bem chateada, porque tinha terminado, não tinha passado no vestibular. Mas eu também vi nessa menina um talento. E eu disse, tu vai agora lá na empresa e tu vai trabalhar no setor de publicidade, né? Bom, ela se formou em publicidade, ela foi contratada pela sucursal da Globo em Porto Alegre, ela trabalhou 10 anos lá, mas pela política da empresa, quando ela ganhou o bebê, ela saiu, mas... Né? E aí, depois que ela saiu, ela estava parada em casa, e eu disse, tu não vai ficar em casa. E então, a criação do podcast é uma ideia nossa, então... Olha a gratificação. Eu não fiz tudo isso lá atrás pensando que a Michele iria me ajudar num outro momento que eu também precisasse. Nunca pensei isso. E acabou acontecendo. Ela está aqui agora com a gente. Sim. Sabe? Ela nos ajudou a organizar tudo isso. Então, tiveram dezenas de situações e isso me gratifica muito, mas eu não faço pensando no retorno. O universo é Deus, tu precisa semear o máximo que tu puder, isso é da minha natureza, sabe? E é muito gratificante não só quando eu recebo em troca, claro que a gente gosta, mas quando a gente vê a pessoa evoluir, né? E algo que, para mim, só dizer uma palavra, um conselho, uma orientação, que me custa isso. E que transforma vidas, né? Com certeza. E eu acho que você transborda realmente esse poder, né? De ter o olhar crítico, de entender o momento da pessoa e, às vezes, com uma fala, com uma visita, conseguir levar mais. Exatamente. E desde 1980, embrulhando as prateleiras, você foi ligada à inovação. Sim. E hoje, quando a gente fala a inovação de 1980 era uma, a inovação de hoje, com inteligência artificial, com tantas possibilidades de tecnologia, é outra. O que você acha que tem de mais bacana, assim, nessa revolução tecnológica que a gente está vivendo, com tantas experiências que você vem passando, agora voltando do Web Summit? O que você acha que realmente vira a chave aí no mundo dos negócios? Eu preferia mudar um pouquinho a pergunta é essa, mas eu vou te dar uma resposta mudando um pouquinho. Eu, sinceramente, estou um pouco preocupada, e inclusive no reprise do meu podcast, que está passando hoje no meu feed, a velocidade que a inteligência artificial e a tecnologia está andando, ela está muito rápida, e a gente estava junto lá na NRF, a gente viu, está desproporcional o trabalho com o humano, porque é o humano que vai determinar o que precisa, o que quer da inteligência artificial, né? Então, eu estou feliz, que é muito bom tu pegar um iPhone que faz tanta coisa, e a gente viu lá os robôs, né? Nós fomos era na Amazon, né? Que não tinha praticamente pessoas, eram só os robozinhos, né? Sim. Mas ali a gente sabe que quem coordenou pediu algo bem produtivo. E quando não é, né? Mas assim, lógico que facilita a vida da gente, mas a gente precisa, sim, e nós que temos posição de liderança e tu já tem e vai ter cada vez mais, a gente tem uma obrigação de estar atento a isso. Você tem 2 filhas, eu tenho, meus filhos já estão grandes, mas eu tenho 2 netos, eu tenho o Arthur com 15 e a Sofia com 13. E, então, assim, precisamos sim estar muito atentos para que essa evolução se conduza da forma mais positiva possível.
Sim, e correta, né? E correta. Quando que a venha gente... realmente ajudar, né? Sim. E não com outras intenções que não seja para o melhor do mundo. Com certeza, porque eu vejo assim, tem uma filha de 11 anos, e a vivência dela até com a escola já é uma vivência muito tecnológica. Na minha época eu tinha agenda, agora é tudo através de aplicativo. Sim. Né? E tudo faz com que ela esteja conectada o tempo todo. Sim. E aí a gente pensa, até que ponto, de fato, toda essa conexão vai gerar a inteligência que ela precisa e o aprendizado, porque é tudo muito fácil. Como você falou, a gente pergunta pro Google e o celular é uma extensão dos nossos dedos. Exatamente. Né? Mas a gente foi, a nossa... A minha história e a tua, para tu me contasse, Sim. Né? Claro que se tu assistisse um filme de tudo que tu passaste, né, seria um aprendizado. Uhum. Mas passar por isso, sentir todas as etapas, Sim. né? Isso é importante e se estende também para um aprendizado, né? Minha época, eu sou bem mais velha, mas a gente passou por situações de aprendizado onde era muito mais lúdico, então se internalizava mais, agora está muito, né? Mas não sou contra a tecnologia, só que de uma forma bem conduzida, né? Sim, e que traga realmente a essência, A né? essência. Eu acho que aqui na N a gente trabalha com marketing e muitos clientes nos pedem, você pode fazer o nosso Instagram? Eu falo assim, a gente até vai fazer o seu Instagram, mas a gente vai te ajudar a alcançar seu objetivo. Né, a Michelle tá me olhando aqui e provavelmente é o que ela faz também junto com você e lá em Porto Alegre, enfim. Quando a gente consegue entender o DNA daquele cliente e o que ele precisa para alcançar, para estar onde ele quer estar, aí sim você não vai é só fazer cobrar o trabalho, não né? é um post, né? Não é um post. Não é um post. É muito mais do que Sim, um post. É o que tem ali, qual é a intenção. E quando a gente se compara, né? Eu vejo... A gente tem muita concorrência nesse mercado, mas muitos concorrentes que estão ali para fazer o post mesmo, assim, e que vão fazer uma arte bonitinha. E aí nem é concorrente, né? Porque dentro do teu propósito... E aí aquele cliente que opta por aquilo, tudo bem, porque ele queria o post, e tudo bem, querer o post. Sim. Né? Mas eu acho que a gente trazer essa profundidade da essência, isso tá na nossa vivência, né? Exatamente. No que a gente tem guardado aqui no... E aquilo que a gente realmente acha que é importante, né? Exatamente. No que a gente carrega. Aí você falou, né? Você é mãe, já avó de dois netos. E como que você consegue equilibrar todas essas Margaretes no seu dia a dia, assim, na sua... Eles moram próximos a você? Você tem essa vivência? Eles moram em São Paulo, estão voltando para Porto Alegre, né? Mas é a cabeça aberta para, sabe, para entender todos esses processos, todas essas etapas, estar muito atenta ao que cada um precisa, porque também tu gastar teu tempo para estar oferecendo algo que eles não precisam, não tem sentido. Então, eu aprendi que no momento que eu sou solicitada, aí eu ajo, né? Então, fica bem mais tranquilo para todo mundo, porque... Com certeza. Fica light. Fica vivo e fica nos momentos mais importantes ali. E eu fico também com disponibilidade para estar sempre me atualizando para estar mais pronta para quando precisarem, né? Com certeza. E com toda energia. Com toda energia. A sua escolha dentro do projeto de mentoria por mulheres, né, é óbvio que você ajuda os jovens também, mas essa questão das mulheres. Como que você enxerga o papel da mulher nesse mundo dos negócios hoje em dia, assim? E como que isso mudou com o passar do tempo? Eu acho que a mulher, no mundo dos negócios, ela tem um valor incrível. E eu ter percebido que muitas mulheres com talentos e com inteligência muito forte, muito grande, às vezes sucumbem. E elas compram isso, elas acreditam nisso. Então, eu sou um exemplo e quero passar isso para as mulheres, que elas não precisam pensar que pelo fato da gente viver num mundo onde a cultura, ela
dizer, valoriza mais os homens, isso não quer dizer que a gente não tenha valor. E é extremamente importante a participação da mulher no mercado de trabalho, porque a mulher, ela é mais... ela tem mais sensibilidade para entender o que o ser humano precisa. Não acho que a gente não precise compor isso com os homens, porque os homens têm as suas características e elas também são extremamente importantes, mas não devemos de forma alguma abafar. E as mulheres não podem ter medo de colocarem para fora e exercerem aquilo que elas têm, né? Porque é extremamente importante. O que a gente vê é muitas mulheres ficando acuadas, às vezes, num ambiente, talvez onde tenha muito homens. Eu trabalhei a maior parte do tempo, assim, eu lidava com homens. Eu nunca deixei de fazer nada. E eu vou te dizer uma coisa. Eu observei você na NRF no meio de homens coordenando lá. E tu nunca... Eu percebi, assim, ó... Às vezes tinha algo que não estava legal, um som meio desconexo, ó, e tu ia lá, pegava, olha, vamos arrumar isso aqui. E não é porque tu era uma menina que tinha, acho que 3 ou 4 homens no teu grupo, né? Uhum. E tu era a única menina. E tu subia no palco lá e disse, não, vamos arrumar isso aqui. E é isso, é disso que eu tô falando. Se tu Atitude. atitude, porque se tu fica, eu não vou porque eu sou... Aí a qualidade daquilo que vocês estavam entregando ia se prejudicar. Então, precisa desse olhar da mulher, dessa atitude, como tu disseste. E desse, né, comprometimento, desse comprometimento, né? A gente sabe? vê muitas empresas que gostam de contratar pessoas que já quebraram, porque aquela pessoa que já quebrou, ela sabe lidar com o problema. Com problema. E eu acho que o papel a mulher, assim, uma mulher que é dona de casa, que cuida dos filhos e que tem toda essa outra jornada junto com o empreendedorismo, ela tem muito mais resiliência, Com né? certeza. Em todo o processo, porque ela sabe ouvir não, sabe que as coisas nem sempre vão ser exatamente como ela... Sabe que às vezes tem que segurar, tem que ter resiliência, né? Exatamente. Extremamente importante. E calma, parcimônia, porque as coisas vão... sem deixar de ser audaz, de querer alcançar os objetivos. É isso. Margarete, assim, eu tô extremamente feliz de estar aqui com você. E eu, então? Eu sei que foi uma jornada do Recreio aqui pra Niterói. Niterói fica longe. Mas é uma cidade que te abraça aqui de coração. Foi uma escolha minha. Eu nasci em Niterói. Também fui aos 8 anos para uma cidade do interior. Fui morar em Araruama. Não com 20 mil habitantes, 100 mil hoje. Mas é uma cidade onde os meus pais moram até hoje. Voltei para estudar e fiquei na cidade. Mas eu tenho um prazer enorme de trazer para cá conhecimento, de trazer para essa cidade pessoas tão bacanas como você. Quero deixar você falar suas palavras de encerramento, sabendo que é o encerramento de um capítulo aqui, mas o início de uma parceria e de uma amizade que com certeza a gente vai levar aí por muito e muito tempo. Já deixando de novo o meu agradecimento pela sua presença. Eu que agradeço. Eu estou com o coração repleto de felicidade, né? Porque eu imaginava que eu tinha feito uma leitura sobre a Nath, mas como lá em Nova York, que foi onde a gente conversou um pouco, e depois só pelas redes sociais, mas eu estando aqui pertinho dela e a gente tendo essa interação, essa sinergia que a gente teve hoje no podcast, eu vi que é muito mais do que eu imaginava, né? Então, eu estou muito feliz, muito grata e a partir de hoje eu me sinto com mais vontade, com mais energia ainda para continuar essa jornada que ela tem tudo a ver com o meu propósito. Muito obrigada, Nath. Obrigada a você, Margarete. Gente, muito obrigada por você que ficou aqui com a gente até o final dessa edição. Com tanta conexão, com tanto aprendizado. A gente tem aqui o propósito também dentro do Ncast de trazer pessoas com histórias, com backgrounds